Maria Francelina Trenes, mais conhecida como a Maria Degolada. Ela nasceu na Alemanha em 1878 e morreu em Porto Alegre em 1899. E se ela está aqui nesse vídeo e se tornou o mito que se tornou, isso tem tudo a ver com a maneira como ela morreu. Ela foi uma prostituta que, após ser morta pelo namorado, se tornou parte do folclore e centro de culto popular, muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, eu diria, e principalmente na capital do estado, Porto Alegre. E é dela que a gente vai falar no decorrer desse vídeo. A bem da verdade, quase nada se sabe sobre a vida de Maria antes dela se tornar um mito. O que se sabe é apenas o que consta nos autos do processo judicial, e o processo é bem lacônico, apenas informa que ela foi uma prostituta e que foi morta pelo namorado. Isso aconteceu em 12 de novembro de 1899. Ela e o namorado, junto com alguns amigos, estavam no Morro do Hospício, em Porto Alegre, fazendo um piquenique. O namorado dela era um soldado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, conhecido como Bruno Soares Bicudo. Eles estavam lá, de boa, até que num dado momento o casal afastou-se dos demais e parece que o pau comeu. Por alguma razão eles entraram numa discussão e a Maria, que também era sangue nos olhos, pegou primeiro um pedaço de lenha para atacar o namorado. Não sendo isso o suficiente, ela pegou um cano de ferro e partiu para cima do namorado. Ele então acabou matando ela com uma faca e cortou o pescoço dela. Da onde vem então o seu apelido que entrou para a história, Maria Degolada. O assassinato logo ganhou grande repercussão na imprensa da época. As pessoas estavam, é claro, muito chocadas com a brutalidade do caso. Afinal, a Maria tinha sido, literalmente, degolada. Logo, muitas e muitas versões sobre o ocorrido começaram a circular. Notícias erradas, o famoso fake news, não é uma coisa assim tão nova quando você começa a observar essas situações mais antigas. O que é curioso é que, por alguma razão, logo as pessoas começaram a venerar a Maria. Sabe aquela coisa de que depois que a pessoa morre ela fica boazinha e é maravilhosa? A Maria era uma prostituta. Enquanto ela esteve viva, tenho certeza que tanto ela quanto o namorado viviam à margem da sociedade, viviam completamente proscritos e ninguém ligava para eles. Bastou ela ser morta para ela virar objeto de culto. E já tinha gente começando a venerá-la a ponto de terem construído uma pequena capela no lugar onde ela foi morta. E por alguma razão o nome dela foi ligado a Nossa Senhora da Conceição, o que fez com que ela também ficasse conhecida como Maria da Conceição. A passagem de uma prostituta a santa não chega a ser novidade na tradição católica. Há um bom número de casos em que isso aconteceu. Além do mais, Maria Degolada pôde se transformar em santa por alguns fatores bem claros e bem específicos. Ela faz parte daquelas chamadas santas de cemitério, que são santos, santas que não são reconhecidas, obviamente, pela Igreja Católica, mas que são objeto de culto e de veneração dos populares, das pessoas comuns. E, em geral, as santas de cemitério são compostas por mulheres que sofreram algum tipo de morte violenta, seja por acidente, assassinato ou até tortura. No caso dela, ainda há a questão de que ela era uma mulher branca, loura, e foi morta por um mestiço semi-analfabeto. O que, de certa maneira, evidenciava o drama dos excluídos de uma Porto Alegre que, na época, já era muito violenta. O que mostra também, como eu inclusive já falei aqui, que não é de hoje que as pessoas são bastante hipócritas, né? E que a exclusão social, o racismo, é uma coisa que nos acompanha desde sempre na sociedade.
Como eu mencionei antes, enquanto viva, Maria não era ninguém. Ninguém se importava com ela e ela estava condenada, sem dúvida, ao ostracismo como uma reles prostituta entre tantas outras da cidade. Bastou ela ser morta e virou santa. Além disso, um outro componente que facilitou a transformação da prostituta Maria na santa foi a desinformação. O fato é que muita gente na época, muitos populares que iam até o altarzinho dela, acender vela, rezar, fazer preces, achavam que a Maria era o que se chamava de uma moça de família, uma moça de bem. Eles não sabiam que ela era uma prostituta. Os devotos da Maria Degolada juram que ela é uma santa milagrosa, mas que, porém, ela tem uma particularidade. Segundo as tradições, a Maria simplesmente não atende preces vindas de policiais. Parece que ela é uma santa que guardou rancor. O antigo Morro do Hospício acabou sendo batizado de Morro da Maria Degolada. E mais tarde surgiu sobre ele uma comunidade que é conhecida como Vila Maria da Conceição. Uma das comunidades, diga-se de passagem, mais conhecidas da capital de Porto Alegre. Maria Degolada acabou se tornando uma espécie de ícone no que se refere às lendas urbanas da capital do Rio Grande do Sul. Se você fizer uma rápida pesquisa para identificar lendas urbanas de Porto Alegre, a lenda da Maria Degolada vai estar entre elas sempre, porque ela simplesmente se tornou de fato um ícone. Fala-se também que até hoje surgem novas versões sobre o que aconteceu, sobre como ela foi assassinada, e inclusive muitas histórias fantasiosas são anexadas, acabam aumentando a lenda sobre a vida da Maria. Como eu disse no início desse vídeo, muito pouco se sabe de fato sobre a vida dela, principalmente antes dela chegar ao Brasil. E mesmo aqui no Brasil, muito pouco se conhece. Como prostituta, ela era uma pessoa que vivia abaixo do radar dos outros, né? Não tinha consideração e com certeza ninguém sabia o que ela fazia ou se importava. Mas o fato é que o folclore em torno da Maria Degolada ainda está, vamos dizer assim, em desenvolvimento. Ainda surgem novas histórias, ainda surgem novas versões, e muito se fala sobre coisas que ela teria dito ou feito que são completamente fantasiosas, porque as pessoas simplesmente não têm como saber isso. E muitas vezes não se sabe nem de onde vieram essas histórias. Como ponto pacífico, o que fica é que Maria Degolada está para sempre ligada ao imaginário da capital do Rio Grande do Sul e, por que não, do estado inteiro. Eu vou ficando por aqui. Era essa a história da Maria que eu queria contar para vocês. Abraços. Fui.